A luz vermelha não está acesa, mas a amarela acendeu. Vamos conversar um pouquinho do porquê disso agora. Sejam todos muito bem-vindos à Rádio Liverpool Brasil. Meu nome é Marco Antônio Rigotti e hoje nós vamos abrir a caixa de Pandora do que pode estar vindo a dar errado no Liverpool de Jürgen Klopp. Antes de mais nada, deixar claro aqui, porque a gente já foi muito ofendido no Twitter nas últimas horas, pelo fato de que eu não tô achando que tá tudo errado e que tá tudo péssimo e que o Klopp tem que sair. Nem nada disso, longe disso. Mas a questão é a seguinte: os resultados não vieram. São os piores resultados do início de uma temporada da era Klopp. E a gente tem que, nesse momento, para não jogar a temporada fora de uma vez, a gente tem que entender o que pode estar começando a sair do trilho, o que não pode, o que pode estar dando errado nesse momento e tentar consertar. Porque a gente não pode viver com essa ideia de que time que tá ganhando não se mexe. Não, time que tá ganhando se mexe sim, se evolui. Nenhum trabalho é pronto e todo trabalho tem que ser evoluído. Até porque se ele estagna, ele fica previsível. E aqui a gente começa a tocar no primeiro ponto que eu acho que pode estar vindo a acontecer não apenas nessa temporada, mas já da temporada passada. O Liverpool joga com o mesmo esquema ofensivo nos últimos 5, 6 anos da era Klopp. Ah, algumas vantagens, algumas desvantagens, tem quem goste, tem quem não goste, isso tudo bem. Mas a questão é que a, a base desse sistema ela não é mudada nos últimos 5, 6 anos. E eventualmente, como a gente já comentou aqui, né? Eventualmente isso se torna previsível. E como a gente consegue perceber que isso se tornou previsível? Porque independente do clube que jogue contra o Liverpool, a estratégia é a mesma. E quando eu digo independente do clube, a gente está falando do último colocado da Premier League vir a Anfield e do Manchester City no Etihad. Eles vão jogar da mesma forma contra o Liverpool hoje, porque funciona. A linha mais atrás, tentar cancelar as jogadas pelas laterais, deixar o jogo afunilar pelo meio, onde nós não temos jogadores criativos. E é isso. A gente não consegue jogar aberto pelas laterais, os cruzamentos eles são feitos de qualquer lugar, de qualquer jeito, e obviamente que não vai resultar em nada. Com o Darwin na área, com mais um atacante alto. Então, assim, obviamente, é um esquema extremamente vitorioso e é algo que revolucionou o futebol da Inglaterra e do Liverpool, mudou o patamar do Liverpool mais uma vez. Mas a verdade é que eu não tô falando que tem que implodir tudo, mas a gente tem que começar a pensar nessas variações. Porque, ao que parece, é muito fácil jogar por uma bola em Anfield Road e ganhar no psicológico do time do Liverpool e decidir o jogo, jogar por um empate. Só nessa nós já jogamos 4 pontos no lixo desse campeonato. E a quem fala assim, tá, são só 4 pontos, nós estamos no início da temporada. Mas nós estamos falando num campeonato que, se você pegar a média das últimas 5 épocas, 4 épocas, é um campeonato que é decidido em um ponto. Teve um campeonato na nossa crise de lesões que foi decidido pro City muito antes. Teve um campeonato que foi decidido pra gente muito antes. E só. Todos os outros são decididos no detalhe. No detalhe. E a gente pega a temporada passada como exemplo e a gente vira e fala assim, puta, aquele empate contra o Tottenham no final da temporada podia ter dado título pra gente se a gente tivesse conseguido ganhar. Mas e os pontos do começo? E os pontos do começo? Se a gente chegar no final da temporada pensando no empate contra o Tottenham em casa, o problema vai estar no empate no Tottenham em casa na 33ª rodada ou o problema está no empate com o Crystal Palace seguido de um empate com o Fulham nas duas primeiras? Isso que a gente tem que pensar. Nada tá perdido, mas esse é um ponto. Outro ponto que a gente tem que levar em conta também, já falando sobre essa variação, é a questão do Darwin Núñez. A gente não está falando nenhuma novidade aqui para a comissão técnica de Jürgen Klopp e para quem está envolvido no futebol do Liverpool. Obviamente, eu não estou inventando a roda nem nada disso aqui. E uma prova disso é a chegada do Darwin Núñez. É um jogador disruptivo para o esquema tático do Liverpool até o momento. Darwin Núñez nunca, jamais vai encaixar ou encaixaria no esquema do Liverpool de 2015 a 2021. 2. Isso é fato. Quando o Klopp chegou, nós tínhamos o Benteke aqui, por exemplo, que na época era tido como muito melhor que o Lukaku, era o titular do Lukaku na Bélgica, e ele nunca conseguiu jogar em alto nível com o Klopp, porque ele não é o jogador do estilo do Klopp. E obviamente que o futebol ele é cíclico e a gente vê essa transição e o camisa 9 tá voltando à alta agora, não só com o Klopp, mas no Guardiola, nos grandes times, os Lukakos, os Haalands e tudo mais. E eu consigo entender como o Klopp tá procurando essa variação e tá tentando achar uma forma de jogar com o Darwin também, não só com o Darwin. Eu não digo que o Darwin vai ser titular em 100% dos jogos do Liverpool, pelo contrário, ter essas variações é muito bom pro Liverpool, isso eu concordo. Só que a questão é, o Darwin chegou cedo na janela, nós temos 3 jogos profissionais até o momento, e parece que o nosso sistema não mudou. Nós estamos apenas tentando encaixar um jogador que não tem as características para jogar nesse sistema
sem adaptar ele. Ah, mas nenhum jogador chega no Liverpool e o Liverpool tem que se adaptar a ele. Concordo, concordo. Só que a gente tá falando aqui de todo um organograma de organização pra temporada. Se a gente trouxe o jogador acreditando que o jogador pode contribuir de outras formas, a gente tem que adaptar o jogo. A gente não pode entrar no terceiro jogo da temporada com o Darwin Núñez sendo o Mané mais lento. Ele não vai fazer o facão do Mané do mesmo jeito. Ele não vai fazer essas jogadas. Ele não tem a velocidade, ele não tem a calma. Aparentemente ele não tem a cabeça do Mané que apanha e sorri pro marcador. Então, isso é preocupante e eu espero que essas 3 partidas que o Darwin Núñez vai estar de fora agora, que elas sirvam para ele ter esse tempo de treinamento, para ele poder jogar com o Sub-23, que tem o mesmo esquema de jogo, para ele poder fazer amistoso, para ele poder se preparar e para o Liverpool também se preparar para o Darwin Núñez. Entenda que isso é muito importante. O Liverpool tende a se preparar para o Darwin Núñez. Se o Liverpool fez um investimento de 100 milhões de euros no Darwin Núñez, é porque ele acredita que de alguma forma ele pode agregar ao time do Liverpool. E jogando nesse esquema, ele não agrega. Nenhum atacante vai agregar. Nenhum atacante novo vai agregar. Algo tem que ser feito. Esses são os 2 primeiros pontos. Depois, agora nós vamos chegar numa questão específica. Eu não digo nem que é uma crítica nem nada assim, mas eu acho que nesse momento em que todo o time tá no holofote, com a luz amarela acesa, é bom a gente citar. Harvey Elliott talvez não seja o homem para resolver os problemas agora, mas isso não significa que ele não seja o homem. A questão é, vamos pegar o jogo contra o Crystal Palace em específico e ver a apresentação de Harvey Elliott. Harvey Elliott foi extremamente dedicado, correu mais do que nos últimos jogos, se entregou, tentou dar a opção de passe, tentou achar o passe na frente. Mas o Harvey Elliott hoje não tem físico para jogar a Premier League. Infelizmente, ele fez uma belíssima partida dentro das suas capacidades de um jogador que não está preparado para a Premier League. Só que a gente precisa... É o Liverpool, gente. É o Liverpool, não é o Fulham subindo. A gente precisa de um jogador que esteja pronto, que entre, que consiga trombar, que consiga correr. Esse jogador a gente sabe quem era para ser, né? Naby Keita era a combinação perfeita de técnica, explosão e raça e física e tudo mais. Nunca virou. A parte técnica nunca se destacou, ele só machucou. Essa é a realidade. A Elliott, o que é de Elliott nesse momento, ok? Muito importante pro elenco, para essa rotação, mas não é o nosso 10 para essa temporada ainda. Esse homem vai ser muito craque no Liverpool, mas ele ainda não está pronto. É um jogador de 19, 20 anos que ainda está evoluindo fisicamente, ok? Fisicamente. Ele ainda pode crescer, ele ainda pode ganhar massa muscular, ele ainda pode mudar. O corpo dele tá em mudança, o homem tá na puberdade, rapaz. Então, a gente tem que lembrar desse detalhe antes de fazer todas as críticas e jogar nas costas dele. Nós não estamos falando de uma situação como a do Curtis Jones, que era um jogador mais alto, forte, foi ganhando mais corpo com o tempo, mas não desenvolveu a parte tática, a parte técnica, não se adequou ao estilo do time, não adicionou, não agregou mais coisas ao seu jogo temporada a temporada. E o Harvey Elliott continua agregando, o Harvey Elliott se adapta, joga de ponta, joga de meia, consegue se entregar ao time. A parte física, infelizmente, é mais difícil de se controlar do que a parte técnica e tática. Mas o tempo será o senhor da razão para Harvey Elliott. Não vamos queimar o menino nessa altura, hein? Ele é muito necessário para essa temporada e principalmente para as próximas. E para terminar aqui, vamos falar, não vamos só jogar a culpa no esquema ofensivo do Liverpool, mas vamos pensar também um pouquinho na defesa. O que eu tenho para falar para a defesa do Liverpool? Vamos pensar aqui, historicamente, qual que era o grande problema do Liverpool naquela temporada perdida das grandes lesões. O time não tinha estabilidade defensiva, o time não tinha confiança no seu sistema defensivo, e o que isso fazia? Gerava aquele receio lá no subconsciente de cada jogador que dava um passinho para trás. Na hora de fazer a pressão, não pressionava tanto com medo da última linha entregar. Na hora de subir todas as linhas, a última linha não subia tanto, com medo de não conseguir correr na volta. Isso foi um problema por muito tempo, e isso parece estar começando a afetar os nossos jogadores agora de novo. Porque a gente está tomando o mesmo gol todo jogo. E se não fosse o Alisson, a gente teria tomado 2 vezes mais desse gol. Talvez 3 vezes mais desse gol. A gente cansa de falar em todo jogo, que você pode procurar os nossos tweets, de como o Alisson é sensacional no 1 a 1. E o Alisson num contra um contra o atacante está virando realidade. Ele pegou 2 no último jogo, uma entrou de Zaha. Não dá pra confiar só nisso em todo jogo. Então, essa adaptação tem que ser feita. E mais uma vez aqui, antes de terminar aqui com o que aconteceu sobre a expulsão do Núñez, qual que é a minha posição sobre isso, eu queria falar aqui pra vocês mais uma vez que
Isso não significa que está tudo errado, que o trabalho tem que começar do zero, mas há adaptações a de ser feitas. Se em algum outro momento a gente conversou aqui, a gente falou, vamos parar com essa ideia de Trent no meio, isso aí é inventar muito, o que tá certo é lateral. Nesse momento a gente tem que começar a pensar. O Ramsey tá preparado para jogar na direita? O Joe Gomes consegue ocupar essa parte? Então, que tal a gente tentar achar uma solução para essa criatividade com o Trent no meio? Eu não tô falando que essa é a solução, mas algo tem que ser feito. Alguma variação vai ter que ser encontrada. Por quê? Vamos usar o jogo do Palace pela última vez aqui como exemplo. O melhor momento do Liverpool no jogo foi com 10 jogadores. Você sabe por quê? Não foi porque o Darwin estava fora, não foi porque o time se entregou mais e tudo mais. Não, foi porque o Liverpool mudou a sua tática. Pela primeira vez em 4 anos, o Liverpool mudou a sua tática, jogou diferente. E o Crystal Palace ficou perdido, cara. O Crystal Palace entrou com um estilo de jogo, uma ideia para parar o Liverpool, e quando o Liverpool improvisou um pouco, quando o Liverpool variou, o Crystal Palace ficou perdido. E eu não tô falando que isso é exclusividade do Crystal Palace, não. É isso, a gente precisa de variação. Depois de 5 anos, o Liverpool, em muitos pontos, é um time previsível. E o Liverpool vai precisar oferecer mais. E sobre o Darwin Núñez aqui, eu gosto muito dele, cara. Eu não vou aqui condenar o menino. Chegou agora na Premier League. Ele estava acostumado a jogar numa situação na Liga Portuguesa em que ele era o bambambam. Ele era o camisa 9 do Benfica, era a última bolacha do pacote da liga. E ali ele é mais um, cara. Até ele se provar, ele é mais um e vai chegar com muita pressão. E é isso. Não tenho muito mais que falar isso, além de ter tempo a ele. Eu queria falar mais dessa questão tática hoje, eu queria tirar isso de dentro dos meus corações, e mais que isso eu quero conversar com vocês. Então, por favor, me digam o que vocês acham disso, o que você acha que é essa luz amarela que acendeu agora, qual a razão dessa luz amarela que acendeu agora. Escreve aí o que você faria de diferente nesse momento pra gente não perder a temporada. Eu não vou falar aqui que o campeonato já foi e tudo mais. Eu acho, em certos pontos, isso é assunto para outro vídeo, que o Liverpool vai usar essa temporada, e tomara que seja nessa, no final das contas, para uma certa transição. O Liverpool que começou o primeiro jogo foi o mais antigo, foi o mais velho, em média, dos últimos 20 anos do Liverpool. Isso acende uma luzinha também, mas isso é assunto para outro vídeo. Em questões táticas, deixa aqui embaixo, curte esse vídeo e depois escreve aqui embaixo o que você faria, o que você mudaria. Porque no próximo jogo nós já temos, segunda que vem, em Old Trafford, simplesmente eles, Manchester United. Pois é, esse foi o meu desabafo de hoje. Muito obrigado a você que assistiu até aqui o final. Deixe seu comentário, se você gostou, curte o canal, curte o vídeo e segue o canal para receber os próximos vídeos. Até a próxima e Up the Reds!